Rapaziada, o Marcelo Beckler fez uma análise muito boa desses dois primeiros jogos do Paquetá no Flamengo, porque eu vi muita gente já criticando demais o Paquetá, dizendo que ele tá jogando mal, sendo que o Paquetá ainda nem treinou direito com esse time, entrou na fogueira contra o Corinthians e estreou contra o Internacional em um time onde ele tinha que socorrer o lateral direito, o Emerson Royal, o tempo todo, rapaziada. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui no que o Marcelo Beckler falou sobre a volta do Paquetá nesses dois primeiros jogos e a análise dele, rapaziada. O vídeo original vai estar aqui na descrição como crédito. Vamos ver aqui o Marcelo Beckler falando. Eu acho que o Paquetá chega para ser um jogador de lado de campo mais protagonista, que eu acho que pode entregar bons números. Ele não é um jogador de muitos e muitos números na carreira. A melhor temporada dele foi com o Lyon, 11 gols e 7 assistências, mas na seleção brasileira, por exemplo, ele tem, se eu não estou enganado, 19 participações em gols. Em 62 jogos, é uma média de quase um a cada 3 jogos ele tem uma participação em gol pela seleção, mas eu acho que o que ele vai fazer é ajudar mais a que a bola chegue melhor aos caras que vão decidir. Ele pode ser um dos caras a decidir, a fazer gols e dar assistências, mas também a Arrascaeta, Pedro, algum meio-campista mais que some por ali, ao outro jogador de lado de campo do Flamengo que pode entrar na área. E acho que o Paquetá pode ajudar a conectar melhor os setores e fazer com que o Flamengo seja mais perigoso com a bola no pé, o que vai ser necessário, porque o Flamengo vai ser mais visado pelos adversários. Todo mundo vai marcar de vermelho no calendário o dia de jogar contra o Flamengo. Primeiro, porque ninguém quer se preparar mal para esse jogo e correr o risco de tomar uma derrota muito doída. E segundo, que ganhar do Flamengo dá moral para o time, dá alegria para a torcida do adversário, pelo que o Flamengo se tornou nos últimos anos. Só que a primeira impressão do Paquetá é bastante ruim, né? É preciso ter muita calma, tá, gente? O Paquetá treinou no sábado, aí ele jogou domingo. Segunda-feira costuma ser um treino só de recuperação. Ele treinou terça para jogar quarta. Ele tem 2 treinos pelo Flamengo e 2 jogos. É muito pouco para gerar entrosamento, o sentido de equipe, se adaptar ao futebol brasileiro de novo, a tudo isso. Ainda mais quando você tem o Emerson Royal que você precisa tá socorrendo o tempo todo, né, rapaziada? Não é fácil. Já perde aquele gol contra o Corinthians e depois perde a bola contra o Internacional, que vai fazer com que o Alan Patrick dê o passe para o Carboneiro e termine a jogada com o Borré, um belíssimo gol. Mais do que os 2 lances pontuais e específicos, porque ele poderia ter feito um gol aqui e um passe ali e ter jogado mal esses 2 jogos. Então, tirando os lances específicos que geram uma certa ansiedade no torcedor do Flamengo, caramba, esse cara veio aqui para melhorar o time e até agora o que ele fez foi piorar o time. De fato, é mais ou menos isso mesmo. Só que mais do que isso, o que mais me preocupa, assim, pensando de uma forma neutra, mas pensando do ponto de vista do Flamengo, a forma com que o Filipe Luís enxergou ele para o jogo contra o Internacional. Porque contra o Corinthians a gente viu um time com 1 a menos, ali tinha muito pouco de ser avaliado o que vai ser o Flamengo, né? E era um jogo circunstancial. Contra o Inter, era um Paquetá que começava pelo lado, com Pulgar e De La Cruz como os 2 volantes, ele pelo lado direito do ataque fazendo dupla com Emerson Royal por ali, Arrascaeta e Bruno Henrique como atacantes, o Arrascaeta saindo mais da área quase como um 10, mas é um segundo atacante, o Everton Cebolinha do outro lado, com o Alexandro fazendo dupla com ele. Mas o que se viu durante boa parte do jogo foi o Paquetá indo muito para a faixa central do campo e se juntando muito a De La Cruz e a Arrascaeta. E aí eu acho que é um problema, porque em muitos momentos gerou um congestionamento de jogadores do Flamengo por dentro, não tinha muito sentido. Eu até entendo às vezes você congestionar o meio, você concentrar muitos jogadores pelo meio. Quando você concentra muita gente pelo meio, o adversário também precisa estar pelo meio. E se o adversário está pelo meio, uma questão matemática, ele também não pode estar cobrindo os lados. Então você concentra muita gente por dentro, tenta passes por ali para atrair o seu adversário. E pra onde que a bola ia? O lado do Emerson Royal, cara. E depois abre o jogo pelos lados do campo para ter mais espaço para atacar. É, por exemplo, o que o Internacional tenta fazer, o que os times do Paulo Pessolano tentam fazer, que querem atacar muito pelo lado e normalmente usam o centro do campo só para aglomerar jogadores, para que o adversário seja atraído por ali, você usa a bola como uma espécie de miragem, para que todo mundo vá em cima dela e você tem os lados do campo mais liberados para jogar. O que eu acho o problema, o Flamengo não fez isso para gerar espaço, ou pelo menos não conseguiu gerar espaço a partir de ter muitos jogadores por dentro. Também não gerou perigo por dentro, de tabelas, aproximação e envolver o adversário por ali. E quando conseguiu puxar o Paquetá por dentro para ter o lado para jogar, quem estava pelo lado é o Emerson Royal, um jogador que no Flamengo ainda não conseguiu jogar
O que eu Ele conseguiu jogar em lugar nenhum também, né? Não é só no Flamengo, não. vi o Emerson Royal jogar em outras equipes. Ele teve uma boa passagem pelo Betis, bons momentos pelo Tottenham e pelo Milan. Embora eu acho que os melhores momentos do Emerson Royal tenham sido momentos defensivos. Acho que o Emerson Royal tem melhores momentos defensivos do que ofensivos na sua carreira. E o que o Se os melhores momentos do Emerson Royal forem defensivos, tô mais assustado agora, porque assim, na minha visão, eu vejo ele melhor atacando do que defendendo, porque defendendo, cara, é assim, é meio que não tem ninguém. Felipe Luiz deu para ele foi muito lado de campo para correr. Tinha Bruno Henrique na área, então também não tinha um jogador para cruzar a bola como é o Pedro. Acho que o Bruno Henrique é muito mais de aproveitar espaços do que ficar fixo entre os zagueiros para cabecear. Então as escolhas do jogo também não foram bem. Embora no segundo tempo com Varela e com Pedro não tenha melhorado muito a atuação do Paquetá. Ainda não tá bom, acho que o Felipe Luiz vai ter que talvez ajustar e adaptar e treinar de novo e refazer o plano inicial que ele tinha. Mas eu repito para quem tá ansioso, o Paquetá treinou 2 vezes, tá? O Paquetá teve um treino sábado e teve um treino terça. Talvez tenha até alguns certos vícios ainda de futebol inglês, de vir buscar a bola toda hora, de se movimentar para estar perto da bola, e o que ele não precisa. Uma ansiedade de querer mostrar logo o serviço, o que ele não precisa. Ele precisa, na minha visão, guardar a posição, ficar aberto pela direita, e quando chegar ali, tentar combinar com os jogadores por dentro, volante, atacante que vierem por dentro, e melhorar o lateral por ali também. E aí, a partir do momento que o Flamengo estiver atacando pelo outro lado, fechar um pouco mais e aí sim levar perigo em finalização de fora da área, um último passe, uma entrada de segunda linha para finalizar. Eu acho que assim ele vai ser mais perigoso. O cara que quer buscar a bola no pé do volante toda hora, que quer jogar muito por dentro, vai faltar jogador pela direita, vai congestionar com jogadores no meio de campo, vai gerar confusão talvez no próprio Flamengo, como aconteceu no gol do Internacional. Então, é a minha visão sobre Lucas Paquetá, as primeiras impressões. É preciso ter calma, tanto os torcedores adversários que já estão felizes que deu errado, como os torcedores do Flamengo que já estão preocupados e ansiosos porque não deu certo. Tem que pensar que não deu certo em 2 jogos, depois de 2 treinos. A tendência, médio e longo prazo, é que o Lucas Paquetá sim melhore esse time do Flamengo e o time seja muito mais perigoso, que tenha muito mais condições de levar a perigo, tendo um jogador com essa qualidade, combinando com a Arrascaeta, Jorginho, com o Pedro na frente. Tem torcedor rival que acha que o Paquetá já deu errado depois de 2 jogos. O Paquetá, ele tava desesperado contra o Internacional porque em todo momento o juiz dava falta dele, cara. Porque qualquer toque do futebol brasileiro é falta. Os caras são anti-futebol, é um negócio nojento. E o Paquetá ele precisa se readaptar a esse futebol que ninguém corre. Aqui no futebol brasileiro é o futebol que ninguém corre. Todo mundo fica parado, porque se tocar não é falta. Enfim, rapaziada, o Paquetá vai se adaptar ainda no Flamengo, ele vai entender o estilo de jogo do Flamengo, ele vai jogar muita bola aqui, eu tenho certeza absoluta disso, rapaziada. Enfim, deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo e claro, rapaziada, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o like, cada inscrição é muito importante porque o canal é pequeno, então seu like ajuda demais, rapaziada. Muito obrigado e até o próximo vídeo, rapaziada.